Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vamos continuar com o nosso curso de C Sharp, desta vez abordando o assunto classes. Na última videoaula eu falei sobre structs, onde eu dei umas pinceladas sobre o que seriam as classes. Então nessa videoaula nós vamos entrar de cabeça neste assunto. Bom, a linguagem C Sharp é uma linguagem baseada no modelo da programação orientada a objetos. Assim como o VBNet, como o Java, é uma linguagem que foi construída sobre o paradigma da orientação a objeto. Isso traz um recurso muito poderoso à linguagem. E, dentre esses recursos, poderíamos dizer que o fundamental, o recurso central, é a classe. Então, o que seria uma classe? Bom, a classe é o core, né, da programação orientada a objeto. Porque sem classes não existem objetos. Bem, então, vamos partir de um conceito geral de classe, né, para depois nós chegarmos ao conceito mais específico relacionado à área da tecnologia da informação. De forma geral, podemos pensar em classes como abstrações do mundo real, ou seja, classificações. Nós fazemos isso a todo instante, classificamos, né, as coisas no nosso mundo real. Por exemplo, a classe mamíferos. Quando nós pensamos no mamífero, já vem algumas propriedades que identificam uma criatura que pode ser classificada como um mamífero. A classe répteis e assim por diante. Então, de forma geral, as classes são abstrações que fazemos no mundo real. Classificamos, o ser humano classifica, isso é uma coisa intuitiva. Na área da tecnologia da informação, classes, eles são, na verdade, um subconjunto desse conceito. São um grupo de variáveis, propriedades e métodos que estão relacionados. Então, da mesma forma que eu faço de forma geral, na tecnologia da informação, ou seja, quando eu penso em termos de software, eu faço uma classificação, ou seja, eu uso a classe para representar um modelo ou um template, um modelo genérico de uma entidade real que nós vamos tratar. E os objetos seriam instâncias das classes. Então, os objetos, eles são usados para encapsular dados das entidades com as quais nós devemos tratar. Então, nós fazemos a definição do modelo na classe e criamos uma instância dessa classe, ou seja, criamos um objeto e tratamos com os objetos. Então, sempre nós tratamos com o objeto da classe. A classe, ela sempre vai ser um conceito, a partir do qual nós vamos gerar objetos para trabalhar com esses conceitos. Então, uma classe é um modelo, um gabarito para a definição de objetos. Logo, não existe objeto sem a definição de uma classe. Então, quando nós vamos definir uma classe, nós geralmente podemos descrever o seguinte: quais propriedades e atributos o objeto vai ter, dependendo do objeto que nós vamos tratar, e qual é o comportamento que ele vai ter. Então, duas coisas importantes: propriedades, atributos e comportamento. Isso seria basicamente o que uma classe pode descrever. Então, a classe, como eu disse, ela é um modelo a partir do qual nós criamos os objetos. E nós fazemos isso através da criação de o que se chama de instância da classe. Então, criar um objeto significa criar uma instância da classe. Na linguagem C Sharp, nós criamos uma instância de uma classe usando a palavra-chave, o operador new.
Então, na linguagem C#, para criar uma classe, nós usamos a palavra reservada class, seguida do nome da classe, e definimos as suas propriedades e métodos. Eu vou iniciar aqui o Visual C# 2010 Express Edition. Vou File, New Project, vou criar um novo projeto, né? Como em todas as aulas fazemos, do tipo Console Application. E eu vou colocar aqui, ó, curso C# Classes. Como eu trabalhei já com um projeto com esse nome na minha máquina, eu vou colocar um 2 ali para separá-lo. Senão ele vai chiar dizendo que já existe um projeto. Bom, na verdade, como a linguagem C# é uma linguagem orientada a objetos, na verdade, tudo nela é objetos. Então, quando nós criamos um novo projeto, ele já cria uma classe padrão para que nós possamos trabalhar. E um método, né? A classe program e o método main, que é o ponto de entrada, né? Quando o código dessa classe vai ser executada. Então, note que, ó, a palavra class e o nome da classe é o suficiente para mim definir uma classe. Então, eu vou definir uma classe nesse mesmo arquivo, embora eu possa também incluir, deixa eu exibir a janela Solution Explorer, eu posso também clicar aqui, ó, Add, deixa eu trazer para cá, Add, vou puxar mais para cá que você não está vendo. Eu posso fazer assim. Qual é o objetivo? Eu quero criar uma classe, tá? Além da classe padrão que foi criada aqui pelo compilador, pela plataforma .NET. Então, olha, eu tenho uma solução, né? Eu tenho um projeto. Então, ó, add class ou project add class. São duas maneiras de eu incluir uma classe, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai solicitar a seleção do template, né? E eu vou criar aqui uma classe chamada carro. Aqui é o nome do arquivo, né? carro.cs. Tá, olha lá. Então, além da classe program, agora eu tenho uma classe carro. Eu vou trabalhar com essa classe. Eu poderia ter criado a classe aqui, ó. Class carro. Ok? Poderia fazer isso também. Criar uma classe carro aqui. Ou em um arquivo separado, como eu fiz aqui. Bom, eu acho que por questão de visualização, trabalhar aqui fica melhor, né? Senão eu vou ter que ficar toda hora clicando aqui para abrir. Então, fica aqui definido que eu posso, e geralmente fazemos isso, criamos uma classe num arquivo separado. Eu vou trabalhar com ela aqui no mesmo arquivo por uma questão de visibilidade. Então eu vou excluir esse arquivo aqui, ó, carro, né? Então, olha, pronto, eu defini uma classe carro, tá? Então, o que eu posso definir numa classe? Vamos voltar aqui, olha, né? Eu posso definir propriedades, atributos e o comportamento. Para mim definir propriedades e atributos, eu posso usar variáveis e propriedades, que é um recurso da classe. E o comportamento, geralmente nós usamos métodos para definir o comportamento. Então vamos ver como fazer isso aqui nessa classe carro. Bom, eu vou definir uma propriedade do carro, por exemplo, a cor. Então eu vou definir uma variável, string, cor. E agora eu vou definir uma propriedade
né, para essa variável. Nós vamos entender isso logo logo. Então, olha, defini uma variável e o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma propriedade, né? Que é do tipo string carro. Então, ela tem um get, retorna a cor, e ela tem um set, que atribui pronto. Aqui na classe carro eu defini uma propriedade, uma variável do tipo cor, que vai receber a cor do carro, e definir uma propriedade. Desculpa, aqui é cor, né? Chamada cor. Note que você já sabe que na linguagem C#, né? Mesmo que eu não estivesse usando o underline lá, ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, tá? Mas eu coloquei o underline aqui apenas para não confundir, né? Então, olha, eu tenho aqui uma variável string e uma propriedade. Notem que eu tenho um get e um set. Por que serve isso? Percebam que quando eu definir a variável cor, underline cor, eu usei o modificador private. Esse modificador, ele diz o seguinte, que essa variável somente é visível de dentro da classe. Fora dela, ela não consegue ser enxergada. Bom, ora, se ela não consegue ser enxergada, então como que eu vou utilizar? Como que alguém vai atribuir um valor para ela? É por isso que existe o conceito de propriedade, tá? Na linguagem, onde eu defino o nome da propriedade e um get serve para me retornar o valor da variável e um set para me atribuir um valor à variável, certo? Bom, então nós definimos uma propriedade. Podemos definir também um método. Por exemplo, eu posso definir um método acelerar, um método ligar, um método descrever. Então eu vou definir um método aqui, ó, public string descrição. Isso aqui é um método. Ele vai retornar uma string, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar o carro é public string o carro descrição aqui o problema está no return aqui. Bom, então eu defini um método chamado descrição, que ele está retornando a cor do carro. O carro é e a cor que for definida para o carro, certo? Aqui temos que utilizar a propriedade, né? Muito cuidado aqui. Aqui eu tinha colocado a variável privada, mas eu trabalho com a propriedade da classe, né? A variável é apenas para receber e passar valor. Ou então, definir uma classe chamada carro, class, carro, aqui a palavra reservada class, o nome da classe, aqui uma variável, né?
um membro da classe e uma propriedade, cor, e um método chamado descrição. Com isso, eu já posso utilizar essa classe. E como que eu faço para fazer isso? Então, olha, eu defini uma classe carro, aqui eu tenho uma abstração, né, de uma entidade com a que eu quero trabalhar, e eu quero trabalhar com cor e descrição, onde cor é a propriedade e descrição seria um comportamento que a classe carro tem, de me exibir qual é a cor do carro. Bom, então lembre-se que nós trabalhamos, a classe então ela é um modelo, então nós criamos um modelo de classe para carro. Então, a partir dela, nós vamos criar objetos. E como fazemos isso? Criando uma instância com a palavra-chave new. Então, eu vou aqui na outra classe Prime, no método main, e vou definir. Então, carro é o meu tipo, né? Então, quando eu crio uma instância, geralmente eu faço assim. Eu defino o tipo e a variável do tipo. Vou colocar aqui Fusca. Pronto. Defini uma variável do tipo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância da classe. Fusca igual a new carro. Pronto. Agora eu criei um objeto chamado Fusca da classe carro. Tá? Então, eu posso atribuir uma cor a ele, usando a propriedade cor. Então, olha lá. Então, ó, Fusca é o meu objeto. A classe carro é apenas uma definição, um modelo com qual, uma abstração com qual eu vou trabalhar. Então, ó, Fusca, olha aqui, ó, a hora que eu dou um ponto aqui, o IntelliSense me mostra algumas propriedades e a propriedade cor e o método descrição. Então, ó, como cor é uma propriedade, eu posso atribuir valores. Então, eu vou colocar lá preto. Atribuir um valor. E eu, agora, como eu atribuo um valor, eu posso também usar a propriedade, né, descrição para escrever a descrição do carro. Usando o meu objeto, né? O carro. Posso fazer assim, né? Conservar line. Tá. Fusca. Descrição. E aqui eu posso colocar um console read key, né? Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu defini uma classe carro, uma propriedade cor e um método de descrição. E aqui eu defini um objeto Fusca do tipo da minha classe carro. Atribuí a cor, usando a propriedade cor, e estou usando o método de descrição para exibir essa descrição do carro. Vamos executar. Olha lá, o carro é preto. Foi exatamente eu atribuir um valor à propriedade e usei um método para obter a descrição. Outra coisa que nós podemos utilizar nas classes, então, que nós utilizamos nessa classe são as propriedades. Então, o que temos de interessante nas propriedades? Elas permitem controlar a acessibilidade das variáveis da classe encapsulando-as. Por quê? Porque ó, notem que eu só consigo acessar a cor do veículo através da propriedade cor. Aqui estou atribuindo e eu posso, e aqui eu estou obtendo, né, a cor. Então eu estou encapsulando, ou seja,
Isso não é inacessível. Isso só é acessível através da minha propriedade. Ora, e cada propriedade ela é constituída de um get e de um set. O get ele retorna o valor da variável e o set ele atribui um valor. Então aqui, olha, nós temos o get sempre retorna um valor que vai ser a cor e o set ele atribui, né, um valor à cor. Aqui eu estou usando set e aqui eu estou usando o get. Estou atribuindo um valor e estou obtendo um valor. Essa anotação que eu usei aqui, essa anotação aqui, olha, ela é uma anotação antiga. Atualmente, isso foi simplificado através das propriedades auto-implementadas e ficou uma coisa bem mais resumida, bem mais simples de digitar. Ficou mais ou menos assim, ó. Porque antes eu tinha que definir sempre um get, um set, um get e um set na propriedade. E aqui eu posso definir assim, ó. Agora, deixa eu mostrar aqui para você antes. Por exemplo, publishing core get set. Seria mais ou menos assim, ó. Isso seria equivalente a isso, ou isso equivalente a isso, tá? Então aqui ficaria tudo isso aqui, ó. Eu posso comentar public core get set. Pronto, isso seria equivalente a isso, tá? Então, a partir da versão 3.5, se não me engano, tá? Mas você vai ver muita notação assim ainda. Então, eu não disse que as propriedades elas servem para encapsular as informações. O encapsulamento é um dos recursos da orientação a objeto, o encapsulamento dos dados. Por quê? Porque com isso eu tenho certeza que essa variável ela não vai ser acessada e nem alterada fora da minha classe. E eu posso também fazer restrições. Então eu vou mostrar aqui vou usar essa anotação aqui para ficar mais visível. Então eu tinha assim, né? Então assim eu estou podendo atribuir qualquer cor e obter qualquer cor atribuída ao meu carro. Se eu quiser restringir, eu venho aqui na set, olha, e faço assim, olha. Eu defini um método set aonde agora eu estou verificando. Quando eu vou atribuir uma cor, se essa cor eu estou usando aqui, ó, o valor que está sendo atribuído, e eu estou vendo se ele contém, né? Aqui é o método contains, né? A string prata, preto ou branco. Então, se ele contiver uma desses valores, ele permite a atribuição. Se não, ele vai lançar uma exceção. Esse throw new aqui, ó, ele dispara um erro e exibe um erro, indicando que as cores disponíveis são prata, preto e branco. Então, olha, com isso eu estou encapsulando a minha informação. O meu objeto, carro, só permite que essas três cores aqui sejam definidas. E isso eu estou fazendo na definição do meu modelo, tá? Tanto é que eu vou tentar atribuir aqui uma cor
não permitida, então aqui ele vai tentar usar o método set. Ele vai verificar aqui que contém, que ele não está contido aqui, então ele vai lançar uma exceção. Então eu vou até usar o read key aqui, para ele não continuar o processamento, né? Senão é apenas para ilustrar aqui o encapsulamento, ok? Então vamos lá. Então, eu vou novamente usar a minha classe carro, criar uma instância, né, um objeto chamado Fusca, poderia usar qualquer outro nome aqui, e vou tentar atribuir a cor vermelha, usando um set. Olha lá, ó. O que aconteceu? Ele ocorreu uma exceção. Ó. Ele tentou atribuir e ele caiu aqui na exceção. As cores disponíveis são prata, preto e vermelha. Então, como o console não foi preparado para receber e exibir, esse erro está interrompendo a aplicação aqui. Tá? Mostrando aqui o encapsulamento. Bom, então aqui eu já mostrei, né? Aqui uma forma de usar o encapsulamento. Outra coisa que as classes possuem é o que nós chamamos de construtor. O construtor, ele é um método especial usado quando a classe for instanciada. Quando eu tentar criar um objeto daquela classe, o construtor ele é executado. O construtor ele não pode retornar nenhum tipo ou valor, tá? Então, ó, eu estou dando um exemplo aqui de construtor public carro string cor. Então vamos lá, eu vou criar um construtor na minha classe aqui, ó. Então, um construtor, ele sempre vai ter o nome dele com o nome da classe, né? String cor. Deixa eu ver como eu estava fazendo lá. Diz cor igual a cor, tá? Então eu estou inicializando. A palavra reservada diz refere-se ao objeto atual. Então aqui o que eu estou fazendo? Public carro é um construtor. O que é um construtor? É um método especial que é executado quando a classe é inicializada. Ele serve para me inicializar, tá, as variáveis e as propriedades da classe. Então, eu posso usar agora, quando eu for criar um objeto da classe carro, logo no início, atribuir uma cor a ele. Eu poderia fazer assim agora. Ó. Ele está até reclamando aqui. Então eu vou mudar lá. Preto. Eu vou deixar preto, senão ele vai reclamar. Eu vou comentar aqui, né? Então olha aqui, ó. Isso mostra que eu tenho um construtor. Olha, o nome do construtor deve ser sempre igual ao nome da classe. Tá? É isso que identifica um construtor dos demais métodos. Então, ele não pode retornar um valor, tá? Ele pode ter argumento e pode ser sem argumento também. Eu vou mostrar agora. E ele serve para inicializar variáveis ou fazer qualquer outra operação que você deseja que seja importante durante a inicialização aqui. Então, aqui no exemplo, olha, eu criei um objeto do tipo carro e já inicializei. Quando ele executar isso aqui, a instância, ele vai criar um objeto. Quer ver? Ó? Vou dar um F11. Olha lá, ó, ele foi lá, atribuiu a cor, né? Que cor que eu atribuí aqui? Preto. Deixa eu comentar aqui, deixar como estava antes, porque senão eu vou perder tempo aqui e eu não quero fazer isso. Então vamos lá, né? Cor, value. Estou atribuindo aqui, né? Então vamos lá. Estou falando de construtor. Tem o construtor, ele vai... Aqui também eu posso... O prata. Então, ó, o construtor,
essa classe agora ela tem um construtor com um argumento que é a cor do veículo. E ele inicializa a propriedade cor. Então, olha, quando eu executar, ele vai fazer isso aí e vai atribuir a cor prata e vai exibir usando o método descrição. Além do construtor, nós podemos, os construtores nas classes, eles podem ser sobrecarregados, ou seja, eu posso ter mais de um construtor com o mesmo nome, mas assinaturas diferentes. Por exemplo, public carro é um construtor com um argumento cor do tipo string. Ou eu posso construir um construtor sem argumento nenhum, public carro. Tá? Então, se eu quisesse vir aqui, public carro, vamos compilar. Então, eu tenho dois construtores. Eles são, na linguagem C#, outro conceito importante é a sobrecarga. Eu posso ter métodos com nomes iguais, mas assinaturas diferentes. E a assinatura são os parâmetros aqui que eu estou usando, tá? Não o tipo de retorno, as assinaturas. Então, ó, aqui eu tenho dois construtores, um vazio, sem argumentos, e outro com um argumento do tipo string. Tá? Então, agora eu posso tanto atribuir a cor no construtor, como atribuir usando a propriedade. Certo? Bom, além do construtor, tá? Eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, nós podemos ter um destrutor, que destrói uma instância da classe. Só que o destrutor, na verdade, na plataforma .NET, nós temos o que é conhecido como o coletor de lixo, que é o Garbage Collector. É ele que faz a limpeza, a liberação dos recursos que foram alocados para os objetos que foram criados. Então, o destrutor, ele vai ser chamado assim que o Garbage Collector for iniciar sua execução. E, na verdade, apenas para ilustrar, um destrutor na linguagem C#, no caso, se eu quisesse especificá-lo, eu colocaria aqui, ó, seria esse caractere aqui, que é o til, né, e o nome da classe. Tá? Então, o construtor ele não pode ser chamado diretamente, ele é invocado quando o Garbage Collector foi iniciado, ele não tem modificadores nem parâmetros, tá? E ele não pode ser herdado nem sobrecarregado. Só posso definir um destrutor na classe. Certo? Vamos lá, então. Bom, outra coisa que nós usamos na classe foram os métodos. Eu já falei sobre o método, então vou rapidamente aqui. O método é um bloco de código que contém uma série de instruções. Né? Então, no C#, todas as instruções são executadas por métodos. Certo? Eu defino as propriedades, defino as variáveis e executo uma ação através de um método. Então, geralmente eu tenho o tipo de retorno, o nome do método e a lista de parâmetros, que é opcional. Posso ter um método sem parâmetros. E aqui vão as instruções. Por exemplo, o método de descrição, eu tenho o tipo de retorno é string e aqui ele me retorna a cor do carro. Tá? Aqui, novamente, eu posso ter um exemplo de sobrecarga. Eu tenho 3 métodos com o mesmo nome, só que assinaturas diferentes. Aqui sem argumento, sem parâmetros, aqui com parâmetro string texto e aqui com 2 parâmetros. Então, eu poderia ter esses 3 métodos na minha classe. Né? Eu teria 3 sobrecargas do método de descrição. Poderia usar sem nenhum parâmetro, com um parâmetro, com 2 parâmetros. Tá? Então, 2 conceitos importantes que nós estamos vendo em classes, que são encapsulamento, sobrecarga. Então, isso nós vemos aqui, né? O método de descrição. Se eu quiser definir um método aqui, vou copiar sobrecarregado. Então, string texto. E aqui, naturalmente, eu colocaria texto. Né? Você pode ver, eu tenho 2 métodos com nomes iguais, só que assinaturas diferentes. Isso é a sobrecarga. Vamos lá. As classes, né? Nós já falamos sobre tipo de valor e referência. As classes são tipos de referência, o que significa que elas requerem a memória, né, para referenciar
a própria variável de instância e para referenciar os dados. A referência para os dados são armazenadas em uma variável do tipo da classe. Por exemplo, carro é minha variável do tipo da classe carro. Aqui fica armazenado a referência para os dados. E para criar uma instância da classe, nós precisamos declarar a variável do tipo da classe. Aqui eu tenho um exemplo que mostra isso. Olha. Eu tenho uma classe teste, tá? E eu tenho o meu programa, e eu defini aqui, ó, né, uma variável teste do tipo da classe teste. No caso, seria o que eu fiz aqui, ó, definir uma variável fusca do tipo carro. Quando eu faço isso, na memória, tá? O que eu tenho? A variável teste ela não foi inicializada ainda, tá? Então, olha, eu defini uma variável para conter uma referência, tá? Então, quando eu declaro a variável como sendo do tipo da minha classe, a variável ainda não foi inicializada. Foi o que aconteceu aqui. Por isso que eu tive que dar um new aqui. Assim, ela ficaria na memória, uma área reservada, mas não inicializada. Quando eu declaro a variável e aloco a memória para armazenar a referência, quando eu declaro a variável, né, eu aloco a memória para a referência, mas não a memória para os dados. É o que aconteceu aqui, ó. Então, ele me alocou para a referência, mas não para os dados. Ela não foi inicializada ainda. Para alocar a memória para os dados reais, nós usamos o new. Então, o operador new, ele aloca e inicializa a memória para uma instância de qualquer tipo especificado. Ele pode alocar tanto na stack ou na heap, que são áreas da memória distintas, né? Os valores de tipo, os tipos de valor, são alocados na pilha, na stack. E os tipos de referência, que são strings ou a própria classe, são na heap. Então, no meu exemplo aqui, olha, quando eu faço carro Fusca, eu defini uma variável Fusca do tipo carro. Ela foi alocado espaço para a referência, mas não foi inicializada. Então eu tenho que usar o operador new. Fazendo isso, eu crio uma referência para ela. Certo? Então, nós vimos aqui alguns conceitos importantes de classe, né? Como a utilização da palavra class, o nome da classe, a utilização de propriedades, de construtores, que servem para inicializar, né, as propriedades da minha classe, e os métodos. Né? Tanto os métodos como os construtores podem ser sobrecarregados, ou seja, eu posso ter dois ou mais construtores com o mesmo nome. No caso do construtor, ele tem que ser sempre o nome da classe. E no caso dos métodos, pode ser qualquer nome, eu posso ter métodos sobrecarregados, ou seja, com o mesmo nome e assinatura diferente. E outra coisa importante, que para mim utilizar uma classe, eu tenho que criar uma instância de um objeto. E eu faço isso através do operador new. Fazendo isso, eu estou inicializando, alocando e inicializando. Eu poderia, ao invés de usar aquela sintaxe, já fazer numa linha só isso. Ó. Opa, carro. Essa linha de código aqui, ela faz numa etapa só o que essa faz em duas etapas. Então, geralmente, nós usamos essa linha aqui. Dependendo da situação, você vai ter que usar essa e depois, né, no local, criar a instância. Então, assim, eu já defino a variável, né, e aloco memória para ela e inicializo. E aí eu posso usar as suas propriedades. Né? Vimos então que as propriedades elas servem para encapsular os dados, né? Que os construtores servem para inicializar. Falamos do destrutor. No caso, se eu não definir nenhum destrutor aqui, o garbage collector ele vai fazer isso automaticamente. Eu não preciso me preocupar com isso.
Só comentei para você saber que ele existe e você pode, inclusive, referenciá-lo ele lá, mas não pode chamá-lo, nem usar argumentos nem parâmetros com ele. Então, nessa primeira videoaula de classes, vimos alguns conceitos importantes que vamos continuar na próxima videoaula. Então, até lá!